que o fim de semana tá chegando, vai ter clássico América e Cruzeiro no Mané Garrincha, em Brasília. Será que vai ter estreia do Gilberto, o atacante? Já eu te falo disso. Ó, pessoal, sábado eu já disse, tem clássico América e Cruzeiro no Mané Garrincha, em Brasília, mas fica tranquilo que na Globo você vê tudinho a partir de 4h30 da tarde. Vambora pra Toca da Raposa? Está Emanuel Araújo lá, porque expectativa é grande, né, Emanuel? Pra estreia do Gilberto, o atacante, joga ou não joga, vai ser titular? Conte-me tudo. Boa tarde, meu velho. Fala, Maurício, boa tarde para todo mundo que tá aqui no Globo Esporte. Olha só, acabou de encerrar o treino na Toca, amanhã tem um trabalho de manhã, à tarde a equipe viaja num voo fretado junto com a delegação do América. E como você disse, a expectativa para esse jogo no Mané Garrincha é de algumas estreias, mas eu vou começar falando sobre o atacante Gilberto, porque ele estava no último jogo contra o Atlético, ficou no banco, o Pessolano até cogitou usar 5 a 10 minutos, só que a expulsão do Matheus Davó complicou todo o planejamento do Pessolano. Então, se foi ruim pro Matheus Davó, que tá suspenso para esse jogo, foi bom pro Gilberto, porque afinal de contas, sem o Matheus Davó, agora ele é o único centroavante de ofício que o técnico Pessolano tem à disposição. Agora, outra estreia pode ser do lateral William, que passou mais de um ano tratando de uma lesão do joelho, já está treinando com a equipe e pode estar entre os relacionados, viu? Obrigado pelas informações. Já a gente fala mais de Cruzeiro, vou te mostrar a história de uma jogadora que está vivendo o desafio de conciliar a maternidade com a carreira profissional. Essa história está muito legal, vale a pena. E no esporte, muitas mulheres têm o desafio de conciliar a carreira profissional com a maternidade. Algumas precisam paralisar, às vezes até interromper, terminar a carreira. Só que agora tem sido um pouco diferente. A Pamela é jogadora do Cruzeiro e mãe da Sarinha. Olha que fofura. Elas estão vivendo um momento muito legal. Uma combinação, no mínimo, desafiadora. Maternidade e carreira de jogadora de futebol. Fiz o teste, deu positivo. Eu fiquei assim, eu não quis nem olhar, na verdade, o teste. Quando eu vi aquele outro pontinho ali aparecendo, eu falei, meu Deus, e agora? O sentimento da Pamela é comum entre atletas do mundo inteiro. A tenista Serena Williams escolheu deixar as quadras para se dedicar à família. Quando me tornei mãe, passei a admirar todas as mulheres que são mães. Não sei como elas conseguem fazer tanta coisa e ao mesmo tempo serem incríveis. A campeã olímpica de atletismo, Ellison Félix, temia ter que fazer essa escolha. Eu tinha medo de ser forçada a decidir entre ser mãe ou uma atleta competitiva. Tamires, jogadora da seleção, também encarou esse desafio no início da carreira. Eu achei que o futebol tinha acabado para mim. Em janeiro de 2021, a FIFA criou uma regulamentação que permite que o clube registre uma nova atleta fora do período de transferências para substituir uma jogadora em licença maternidade. O Cruzeiro foi o primeiro clube do mundo a utilizar a regra. Em setembro do ano passado, anunciou a atacante Tipa como reforço, enquanto Pamela estava afastada. É bom saber que tem essa possibilidade de poder jogar e ser mãe ao mesmo tempo. A gente não quer nunca que uma mulher tenha que escolher entre a carreira dela ou a maternidade. Então isso vai depender dos esforços que a gente vai fazer e a gente quer abrir esses precedentes para que todas elas possam realizar esses sonhos e encontrar essas melhores condições. A Sara, que já tem 5 meses, encontrou foi um monte de tia babona. Mesmo com o suporte, o desafio é enorme. Todo dia eu penso em parar. E eu realmente, essa semana, eu ia embora. Eu pedi pra ir embora. Porque não dá, cara. Às vezes você chega, você tá cansada, é noite que não dorme, entendeu? A maternidade veio num momento delicado da carreira, durante o tratamento de uma grave lesão no joelho que ela sofreu em 2021. Eu entrei em contato com os médicos para saber como que foi a reabilitação, conversei com o físico que tratou ela nesse período, e aí eu falei assim, nossa, um grande desafio, isso nunca aconteceu. Aonde que eu busco literatura para eu saber como lidar? Lesão mais gravidez. Por enquanto, a Pamela está fazendo fisioterapia para se recuperar da lesão e melhorar o condicionamento físico. Mas a expectativa é de que daqui a aproximadamente um mês ela faça a transição para voltar aos gramados. Tá tudo planejado para quando esse dia chegar. Pamela trocou a camisa 9 por um número mais que especial. A data de nascimento dela, né, foi dia 4 de agosto, 4/8.
Aí eu escolhi esse número. Se fizer gol, com certeza. Já tem dono, o primeiro é dela. Meus colegas ficam zoando, falando que eu vou entrar com ela em campo. Eu falei, não vai não, que eu vou ser a primeira a entrar. Tô esperando por esse momento. A Sarinha também tá ansiosa. Durante a entrevista, ela tirou a sapatilha sozinha, olha lá. Acho que tá querendo um par de chuteirinhas, hein? Em força e dedicação, ela já tem bem em quem se inspirar. Pra mim tá sendo uma força a cada dia. Se Deus quiser, vai trazer muitas coisas boas esse ano. Minha filha. Minha paixãozinha. Que fofura. Neste sabadão tem mais uma rodada do Campeonato Mineiro e em Brasília, né? No estádio Mané Garrincha tem o clássico América e Cruzeiro. Vamos falar desta raposa, time do Pesolano. Será que vai ter alguma novidade? Não vai ter? Esse time tá pronto? Realmente pronto está, mas apenas na cabeça do Pesolano. Como sempre, o Pesolano mantém o mistério sobre a escalação, mas tenho aqui comigo que teremos sim mudanças em relação à equipe da última partida. E a grande expectativa não tem como ser diferente, é em relação à possível estreia do atacante Gilberto com a camisa celeste. O Gilberto vinha de um período no futebol dos Emirados Árabes, como ele mesmo Gilberto disse, lá o treinamento era uma intensidade muito menor do que ele encontra no futebol brasileiro e especificamente com o Pesolano, então ele precisará de um pouco mais de tempo para se adaptar a toda essa intensidade que o técnico uruguaio pede no Cruzeiro. Mas nada impede de que ele possa entrar no clássico, mesmo que seja no decorrer do jogo, fica essa grande expectativa. O Gilberto é um jogador muito experiente, a gente sabe que já passou por grandes equipes do futebol brasileiro e tem muita experiência em clássico. E isso pode fazer a diferença. Ele já atuou, para vocês terem uma noção, no Sul, encarou o Grenal, no Nordeste, já enfrentou o Bavi, já enfrentou o Sport contra Náutico. Em São Paulo versus Palmeiras, São Paulo versus Corinthians, no Rio, Vasco versus Flamengo. Ou seja, é um jogador que tem na sua bagagem um currículo muito grande de jogos decisivos, tendo inclusive bom aproveitamento. Então a gente pode pensar que talvez não para iniciar o jogo, em função da condição física ainda, mas pode ser sim a estreia do provável homem-gol do Cruzeiro para essa temporada. Afinal de contas, foi para isso que o Gilberto foi contratado. Ele chega para ocupar aquele lugar que foi do Edu na temporada passada, que foi o artilheiro do Cruzeiro com 22 gols, e ele chega com essa missão, na minha opinião, com mais qualidade ainda do que o Edu tinha. O Edu tinha um futebol de outro estilo, de mais luta, de mais empenho, e o Gilberto tem uma categoria, uma qualidade superior. A gente espera que ele consiga demonstrar isso na prática. Mas a dúvida não está só no ataque. Existe dúvida também em relação ao meio-campo. O Pesolano vem fazendo testes, assim como fez no início da temporada do ano passado, vem promovendo mudanças nesses primeiros jogos. Pode ser que altere novamente a formação do meio-campo. Vai com o garoto Ian Lucas mantido? Vai optar por o Alisson como titular? São dúvidas que ainda existem para essa formação da equipe e só serão tiradas na hora que a escalação for divulgada lá no estádio Mané Garrincha, Léo. Quanto ao Gilberto, acho que não resta dúvida de que ele tá um pouco à frente do Edu no momento, né, Pedro? Até porque o Gilberto, ele tem a experiência de Série A, por exemplo, enquanto o Edu não tem. E o Edu veio despontando aí nas duas últimas temporadas, no Brusque e no Cruzeiro, né? E depois foi vendido agora para os Emirados Árabes. Acredito que o Gilberto chega até com esta pinta mesmo de titular. Há uma grande expectativa dele para ser essa referência no ataque, e o Cruzeiro vem utilizando
tendo o Wesley, por exemplo, como titular nesse falso 9, ou como 9 mesmo. E quando o Wesley foi contratado, a gente tinha a expectativa que ele jogasse mais pelas beiradas, né? Se fosse ali um atacante mais de beirada, né, Pedro? Eu acho que sim, e o Gilberto tem essa característica de ser um cara mais participativo nas jogadas aéreas, né? Ele é forte, ele é pivô, ele também faz algumas movimentações que o Edu faz muito bem também, ou fez muito bem no Cruzeiro também, mas a gente acredita numa expectativa maior em torno do Gilberto, né? Talvez a contratação que traga a expectativa maior entre todas essas que a gestão do Ronaldo fez desde o ano passado. Então, acho que vai precisar um pouco de cautela também. Ele próprio já falou isso quando chegou, né? Que precisaria de um tempo ainda para se ajustar à parte física. Eu confesso que fiquei até surpreso de vê-lo no banco já no jogo do fim de semana passado, mas entendi que ali fazia parte também de uma dinâmica para inserir ele, né, no grupo e na participação física como um todo, mas entendo que para um jogo desse porte, desse tamanho, né, seria um teste interessante se ele estiver bem fisicamente para aguentar, né? Mesmo que seja para jogar alguns minutos depois. A gente tem que lembrar que o Gilberto é uma das poucas contratações que o Cruzeiro fez para essa temporada que fogem do perfil traçado pela SAF Cruzeiro. Que é o quê? Jovens valores com potencial e com possível retorno financeiro depois de uma transferência. O Gilberto não. O Gilberto é a questão técnica. Ele veio contratado não pensando em fazer dinheiro com ele depois, nada disso, para dar esse retorno técnico. Também penso como você. Se tiver condições para aguentar que seja 30, 40 minutos, é bom, nem que comece no banco, fique com opção para o decorrer, porque realmente, como o Léo falou, o Wesley não é a dele fazer essa posição que o Gilberto tem como característica. Seria um ganho muito maior para a equipe, e a gente sabe que em clássico a presença de um homem de área, um camisa 9, apesar de não usar a 9 às costas, o camisa 9 real, isso traz uma preocupação maior para o setor defensivo do time adversário, abre espaço para outros jogadores, então pode ser uma presença decisiva. Depois, mais para frente, nós vamos ter que avaliar quando o Gilberto tiver condições, quem é que perde o lugar nesse time? É isso que eu ia perguntar agora. Aí já é outro esquema que o Pesolano vai ter que quebrar a cabeça dele para colocar. Por quê? Por enquanto, por exemplo, o Rafael Bilu tá fazendo uma outra posição diferente daquela que ele estava acostumado. Mas seria, na prática, Wesley de um lado, Gilberto do outro, e Gilberto centralizado e Bruno Rodrigues de outro. Quem abre espaço para quem entrar, o Gilberto entrar, quem vai sair? Essa é uma outra dúvida que nós vamos ter que decifrar no decorrer dos jogos. Acho que as opções até oferecem para o Pesolano variar o esquema tático, né? E isso deve estar sendo muito trabalhado no dia a dia na Toca 2. Uma pena, né? A gente não tá acompanhando os treinamentos, não ter acompanhado também de perto a pré-temporada. O Cruzeiro não fez nem jogo treino pra gente saber mais ou menos o que estava sendo a ideia ali na pré-temporada. Mas porque o Cruzeiro pode ter o quarteto ofensivo com o Nicão, com o Wesley, com o Gilberto e o Bruno Rodrigues, e talvez trabalhar num 4-4-2, pode ser isso mais próximo, pode jogar apenas com um volante e ser mais ofensivo em algumas partidas. Fred Teixeira. O Cruzeiro abriu a venda de ingressos para o duelo de terça-feira contra o Pouso Alegre. Com expectativa de casa lotada, é bom o torcedor do Cruzeiro correr. Por enquanto, a venda apenas para os sócios. A venda ao público geral será aberta no sábado.